Bem-vindo ao podcast da Comunidade Palavra do Poder. É uma oportunidade de você ouvir de Deus o que está acontecendo na nossa igreja. Ouça e seja abençoado e no final compartilhe com alguém. Deus te abençoe. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí? Meu irmão, é o novo nível de Deus para a nossa vida. Em todas as áreas. É um novo nível de poder, é um novo nível de unção, é um novo nível de glória, é um novo nível de presença do Senhor. É um novo nível na tua casa, no teu trabalho, na tua família. É um novo nível. E o Senhor não vai parar de fazer. É só o começo. É só o começo do que Ele tem para a minha e para a sua vida. O novo nível também fala de responsabilidade. Tem um filme, todo mundo já deve ter visto, do Homem-Aranha. Que o tio do Homem-Aranha fala assim, olha, quanto mais poderes você tem, mais responsabilidades. E eu sinto o Espírito Santo falando isso com a gente hoje. Eu estou derramando mais poder. Eu estou derramando um novo nível meu na sua vida. Com isso eu preciso que você aceite e entenda as responsabilidades que eu tenho colocado nas suas mãos. Que responsabilidades são essas que a gente vai falar aqui? Responsabilidade de relacionamento, meu irmão. Você quer um novo nível de Deus para você, sim ou não? Você quer viver o novo, sobrenatural de Deus na sua vida, sim ou não? Você precisa viver o novo também no seu relacionamento com Ele. Você precisa viver o novo também nas orações que você faz. Isso começa de dentro. Isso começa no nosso íntimo. Isso começa no nosso secreto. Não existe novo nível de Deus sem mudar a minha percepção de relacionamento com Deus. Veja, até hoje você viveu até um ponto de relacionamento com o Senhor. Até hoje você viveu até um tipo de percepção de paternidade, um ponto de percepção de identidade. O Senhor, Ele está rompendo isso nessa manhã. É um novo nível. É um novo nível para você que é filho. É um novo nível de você como filho e Deus como pai. Muitas vezes a gente olha para a palavra e olha para a nossa vida e a gente fala assim, Senhor, me dá mais poder. Amém. É bom pedir mais poder. Senhor, me dá mais da tua glória. Amém. É bom pedir mais da glória de Deus. Senhor, eu quero me mover mais no seu sobrenatural. É certo. É maravilhoso a gente pedir para se mover mais no sobrenatural de Deus. Mas a gente também hoje precisamos pedir, Senhor, me dá um nível maior na tua presença. Me dá um nível mais profundo de revelação, de relacionamento, de identidade, de paternidade, de autoridade. Porque, meu irmão, isso te prepara para viver a plenitude do que Deus tem para você. O Senhor te formou desde o ventre da sua mãe. E Ele te trouxe aqui para essa terra simplesmente para você viver do poder dEle. Simplesmente para você caminhar ali no sobrenatural. Simplesmente para você vir ao culto, sentar e cultuar e adorar também. Mas o Senhor te gerou desde o ventre da tua mãe, na verdade, desde antes do ventre da tua mãe, para que você viesse com um propósito específico, que é estabelecer o reino dele nesse lugar. Mas o reino dele começa em você, no relacionamento que você nutre por ele. No relacionamento que você tem com o seu Pai, com o seu Deus Pai. Veja bem, a gente tem diversos casais aqui. Temos aqui o Marcelo
Esqueci, a M, eu só estava lembrando do M, eu queria falar seu nome inteiro. Nós temos a Jaque, o Alexandre, nós temos a Rô, o Vitor. Cadê sua capa de costela? Está lá em São Paulo, né? Temos aqui a Lari. Esqueci o C também. Minha cabeça está dando branco hoje, gente. O Luiz. Então, tem um monte de casal aqui, ó. Ali, os bonitinhos também. Quanto mais você conversa com o seu marido, quanto mais você conversa com a sua esposa, o que acontece? Quanto mais você se relaciona, mais você aprende sobre ele. Gente, eu aposto com vocês que se a Jaque olha para o Alexandre não está num dia bom, o olhar dele está torto, a Jaque percebe. Ele não precisou abrir a boca. Por quê? Porque tem relacionamento. Não é verdade? A mesma coisa aqui com todo mundo. Às vezes pode não ser uma relação de marido e mulher, pode ser relação de filho com mãe, de filho com pai. Não é verdade? Você olha para o seu pai, para a sua mãe assim, acordou virado. Acordou aqui, ó, virado no girar. Eu não vou nem mexer hoje. Mentira? Estou mentindo? Não estou, não. Então, a gente sabe. Por que a gente sabe? Porque a gente se relaciona. Tem coisas que a gente não precisa ouvir do outro, porque a gente já sabe mediante o quê? Ao contato que nós temos antecipado com esse outro. Esse contato gera em mim entendimento de quem ele é, de como ele pensa, de como ele se comporta. E o mínimo desvio desse entendimento que eu tenho do comportamento dele, eu já sei que tem alguma coisa errada. Quando a gente olha para a trajetória de Jesus, ele operou diversos milagres, glória a Deus. Jesus, ele nos salvou, glória a Deus. Jesus, ele curou, ele libertou. Mas o maior marco do ministério de Jesus é o relacionamento dele com o Pai. E veja bem, quando Jesus ele fala assim, obras maiores, obras iguais ou maiores, vocês farão. Ele está falando de poder? Sim. Ele está falando de legado, de autoridade? Sim. Mas ele também está falando de relacionamento. Olha, o relacionamento que você vai ter com o meu Pai é igual ao meu ou maior. Porque é isso que eu declaro, eu profetizo na sua vida. Não é para a gente se contentar com pouco. Não é para a gente se contentar com raso. Não é para a gente se contentar com menos do que aquilo que Jesus declarou sobre nós. Porque existe uma porção nova de relacionamento. Existe uma profundidade maior entre você e o seu Pai. E está na hora da gente, como igreja, acordar para isso. Está na hora da gente, como filho de Deus, entender. Eu preciso, eu quero, eu anseio, assim como a corça anseia pelas águas. Eu anseio, do fundo do meu coração, no fundo de tudo que eu tenho, eu anseio viver um relacionamento novo com o Senhor. Eu não aceito mais viver no raso. Eu não aceito mais que as águas estejam nos meus pés. Eu quero mergulhar e eu quero entrar nessa profundidade que é esse amor, que é essa presença. Aí você começa a carregar o poder genuíno de Deus. Funciona. Você quer curar igual Pedro curava, que a sombra dele passava e curava todo mundo? Relacionamento. Relacionamento. Não é o quanto você pede, mas é o quanto você se prostra, se rendendo. Abre comigo em Mateus, por favor. Mateus 6. E Jesus, como modelo perfeito de relacionamento, o pessoal vai pôr aqui. Jesus, como modelo perfeito de relacionamento, ele nos deixou essa trilha para que a gente se achegasse ainda mais ao Pai. E Mateus 6, do 5 ao 15. Quem está ali? Bom dia. Mateus 6, do 5 ao 15. A gente vai ler e a gente vai começar a entender que trilha é essa que Jesus deixou para que a gente descobrisse. Que trilha é essa de relacionamento? Vamos lá no 5? Está na NVT isso. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. 6. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai em segredo. Então o seu Pai, que observa em segredo, os recompensará. Ao orar,
Não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem palavras várias vezes, as suas orações serão respondidas. 8. Não sejam como eles, pois o seu Pai sabe exatamente o que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Por enquanto, a gente vai ficar até o 8. Então, veja bem, esses versículos, eles falam do quê? De uma trilha que Jesus deixou para a gente. Uma trilha de conduta diante do Senhor. Mais para frente, a gente vai perceber que Jesus, ele ensina o Pai Nosso. Mas antes de ensinar o Pai Nosso, ele deixa essa trilha de conduta para que a gente se achegue ao Pai de forma correta, com o coração correto, com a mente correta, com o espírito completamente alinhado. E essa conduta, tem 3 pontos nessa conduta que eu quero abordar com você aqui. A primeira coisa dessa conduta que Jesus deixa, a sua oração, a oração que vai gerar o relacionamento entre você e o seu Pai, importa somente a você e a Ele. É por isso que Ele manda você entrar para o seu quarto e fechar a sua porta. Importa a você e a Ele. Por quê? Porque não é uma oração normal. Não é uma oração em que eu estou pedindo. Não é uma oração em que eu somente estou declarando. Não é uma oração em que eu estou declarando alguma coisa sobre a vida de alguém ou sobre a minha vida que qualquer pessoa pode ouvir. É uma oração do seu íntimo. Senhor, eu estou assim, assim, assim. Eu me senti desse jeito. Eu tenho esse trauma e eu preciso que o Senhor me cure. É isso que gera o relacionamento. O segundo ponto fala sobre o quê? Sinceridade. Eu não posso me achegar a Deus com o meu coração completamente bloqueado, porque isso bloqueia a minha oração. A oração de relacionamento requer o quê? Sinceridade da tua parte. Não estou legal, Senhor, mas eu estou aqui. Eu não estou bem, Jesus, mas eu estou aqui. Eu estou ansioso, eu estou cansado, eu estou frustrado, eu estou desanimado. Fulano de tal fez isso comigo que me deixou desse jeito. Por que que você precisa expressar? Porque o Senhor, Ele quer te tratar. E a oração do relacionamento traz tratamento, traz correção, traz mudança de mentalidade, de vida, de comportamento. Veja bem, Jesus, para todo mundo via Ele curando. Todo mundo via Ele o quê? Ensinando, exortando. Todo mundo via Ele libertando. Todo mundo via Ele operando sinais, milagres e maravilhas. Por quê? É o marketing de Deus. Assim como você detém poder através do Espírito Santo para fazer a mesma coisa. Por quê? Porque a partir disso você atrai pessoas ao Senhor. Mas o relacionamento de Jesus era no secreto. Ele não foi para o monte, lá para o Getsemane, antes de morrer, e não ficou só ele e o Senhor? Senhor, afasta de mim esse cálice. Senhor, eu não estou aguentando, eu estou aflito. Eu estou com medo, está difícil para mim. Mas, porém, todavia, faça a sua vontade. E ali, o que o Senhor fez? Ele foi lá e derramou um bálsamo sobre Jesus. Mas isso só aconteceu por quê? Porque ele foi para o secreto. Então, a oração do relacionamento, a oração para gerar relacionamento entre você e o Pai, não é à vista de todos. É no seu secreto, porque só importa a você e ao Pai. Meu irmão, tem coisas que eu trato com o Senhor. Eu não chego a falar com o Luizinho. Por quê? Porque sou eu e o Senhor. Toda vez que eu levo alguma coisa para o Luizinho, que eu não estou me aguentando, que eu estou de comichão, ele fala assim, vai orar para falar com Deus. Para que eu vou falar com ele, então, se ele mandou falar com Deus direto? Vou direto para Deus. Não preciso comentar mais. Mas é. O Senhor, Ele quer acessar camadas que existem dentro do seu coração. O Senhor quer acessar locais que existem dentro da sua alma, que precisam ser curados, que precisam ser transformados, que uma oração pública não vai resolver. Porque você precisa mudar a tua mentalidade, você precisa mudar a tua perspectiva. Você precisa mudar, muitas vezes, até o seu temperamento, para que você saia desse lugar de ferida e vá para um local de alegria, de cura plena no Senhor. Isso não vai acontecer no público, meu irmão.
vai acontecer lá no seu quarto. E aí, continuando o texto. Antes da gente passar para o Pai Nosso, só recapitulando então. Que tipo de conduta eu preciso ter com o Senhor para que eu entre nesse local de oração que gera relacionamento? A primeira conduta, importa a você e ao Pai. Sigilo entre você e o Pai. É o seu momento com o Pai. Segundo tipo de conduta, de um lugar de sinceridade. Não mascare o que você vive ou viveu. Não mascare o que você está sentindo ou sentiu. Antes, leve para o Pai, que com isso ele gera transformação na sua vida. Terceiro, um local de oração que gera relacionamento é um local em que você vai ter confronto, você vai ter correção, mas você também vai ter acolhimento do Senhor. Então, se dentro do local em que você está inserido ali com o Senhor não houver nenhum desses 3 tópicos, tem alguma coisa errada, meu irmão? Porque sempre precisa existir. O Senhor, Ele não trabalha com a glória passada, é uma glória acima de outra glória. É uma glória por dia. Ontem você tratou uma coisa, hoje você trata outra, amanhã você vai tratar outra. Por quê? Porque a perspectiva de Deus para a sua vida, ela continua sendo a mesma, mas a percepção dEle para a situação que você está vivendo é completamente diferente da sua. E nós, como filhos, como co-herdeiros em Cristo, nós precisamos nos alinhar a qual perspectiva? A dele. Isso acontece no secreto. Vamos lá para o 9? Coloca aí o 9 para mim, pessoal. Então, a partir do versículo 9, Jesus ele começa a ensinar a forma correta de orar. E também existem chaves aqui dentro do Pai Nosso, que a gente vai entender nessa manhã. Mateus 6,9 diz assim: portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Para aí. Vamos repetir todo mundo junto? Pai nosso, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então veja bem, Jesus, ele começa já nos ensinando a olhar para onde? Para cima. É para o meu Pai que está no céu. Quando eu olho para cima, eu paro de enxergar o quê? O meu horizonte terreno. E eu começo a enxergar a perspectiva celestial. Então a primeira coisa que o Senhor quer ensinar para mim e para você é o reconhecimento de Deus como Pai. Não só seu, mas de todo mundo. E o entendimento de que o meu olhar para o meu Pai é para cima. De que adianta, meu irmão? Eu estou conversando aqui com o Pai. Eu não estou nem olhando para o olho do Pai. Adianta alguma coisa? Não adianta. Você está falando olhando para o chão. Ou você está falando olhando para você mesmo. Olha e contempla a beleza dele. Olha para cima, porque é do céu, é do alto que vem o quê? O seu socorro, não é mesmo? É do alto que vem o quê? A sua provisão, não é mesmo? É do alto que vem o quê? A sua cura, não é mesmo? É do alto que vem o amor dele para a tua vida. Então é para o alto que a gente precisa olhar. E é isso que Jesus está ensinando para mim e para você. Olha para cima. Olha para o alto. Porque quando você olha para o alto, você para de olhar para a sua limitação, para o seu problema, para a sua debilidade, para a sua dificuldade, e começa a enxergar a realidade que Jesus já liberou sobre a sua vida. A gente para de se vitimizar por qualquer coisa e por tudo. E a gente começa a olhar, olha, aconteceu isso, mas o Senhor já veio com poder. Olha, eu estou vendo, está descendo do trono. Está descendo do trono e está chegando para mim o que eu preciso. Então, eu vou continuar olhando para o alto até chegar nas minhas mãos. Porque o que eu preciso já foi provisionado. Veja que somente de olhar para o alto a sua perspectiva muda. Você para de ficar nesse lamaçal de vitimismo e começa a olhar para tudo aquilo que já foi liberado lá de cima, do trono de Deus para a sua vida. É questão de tempo para chegar. Mas chega. Ah, chega porque já foi liberado. Então, essa primeira parte do Pai Nosso fala de Deus
sendo reconhecido como Pai. Fala da mudança da minha perspectiva. E aí depois ele pula assim, ó, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que está falando isso? Quando ele fala venha o teu reino, a palavra no original, venha o teu reino, não fala somente de um local físico, um reino físico que está vindo, mas fala de poder, de autoridade, principalmente de governo. E é o governo de Deus sobre a minha vida, é o governo de Deus sobre as minhas emoções, é o governo de Deus sobre as situações que eu vivo. Então, quando Jesus ele fala assim, olha, você está olhando para o céu, você está reconhecendo o teu Pai, e você fala assim, Pai, que venha o teu reino, Pai, que venha o teu governo sobre mim, que sobressaia em mim o teu governo, que sobressaia em mim a sua perspectiva. E aí isso muda, meu irmão. Já mudou a sua oração. Por quê? Porque você olhou para cima. Vamos continuar? 11, por favor. E aí, continuando, Jesus ele fala assim, olha, dá-nos hoje o pão para esse dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas nos livra do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos repetir? Vamos lá? Dá-nos hoje... Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E dentro dessa parte do Pai Nosso, Jesus também ensina outras coisas. A primeira coisa que ele ensina é sobre o pão. Ele fala assim, dá-nos hoje o pão deste dia. Do que ele está falando? Senhor, me dá a porção de glória de hoje. Senhor, me dá a porção de comunhão de hoje. Esse é o seu pão, esse é o seu alimento de hoje. Outra coisa que Jesus fala, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Aí sim, você vai começar a falar com o Senhor do que você está sentindo. Aí sim, você vai começar a colocar no Senhor as pessoas que você precisa perdoar, as pessoas que você precisa liberar. Então, nessa parte, o Senhor ele fala assim, agora você vai olhar para dentro de você, mas você vai jogar para cima de mim aquilo que eu preciso que seja transformado em você. Na oração de relacionamento tem que existir perdão, meu irmão. Por quê? Porque é uma condicionante do Senhor. Se você perdoa, você é perdoado. Se você não perdoa, como é que eu vou te perdoar? Você não perdoa quem está do teu lado, que você está vendo, como é que você vai conseguir se relacionar comigo que estou lá, ó, no trono da graça? Precisa existir o perdão. E Jesus nos ensina isso através da oração. E aí depois ele fala assim, olha, não me deixe cair em tentação, mas me livra do mal, Senhor. O que ele está falando aqui? Não deixe que seja introduzido na minha vida a adversidade, a dificuldade, a aflição. Está fazendo uma petição ao Senhor, olha, eu quero continuar aqui na plenitude de vida abundante do Senhor. Claro que existem situações que acontecem na nossa vida que a gente fica aflito. Acontece, existe. Mas qual que é o nosso lugar diante de Deus? Olhando para Ele. Percebendo que, por mais que a aflição seja difícil, por mais que o problema seja pesado, já foi liberado do trono dele tudo que você precisa. E aí Jesus finaliza, falando assim, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O que ele está falando? Olha, eu estou voltando os meus olhos novamente para o Senhor. Ele inicia e termina olhando para Deus. E quantas vezes, meu irmão, na nossa oração, no nosso tempo com o Senhor, a gente começa olhando para Ele, mas não termina olhando para Ele. Por quê? Porque a gente se embola ali no meio de tanta coisa que a gente está sentindo e a gente começa a pedir, e a gente começa a clamar. É errado fazer isso, não é não? Mas o início do texto fala que o Senhor, Ele já sabe tudo o que você precisa, antes mesmo de você falar. Importa que eu olhe para Ele, do início ao fim. Importa que eu perceba aquilo que Ele está me falando do início ao fim da minha oração. A oração do relacionamento inicia e termina com o Senhor. Por quê?
Porque a oração do relacionamento faz o Senhor ser o centro de todas as coisas na sua vida. Não o problema. Não a situação divergente. Não as dificuldades. É o Senhor que é o centro. E o Senhor, como centro, provê todas as coisas. Feche os seus olhos aí no seu lugar, por favor. Quero que você pense aí. O que é, que área da tua vida, que situação da tua vida, que o Senhor ele não tem sido o centro. Às vezes você está preocupado com alguma coisa. Às vezes você está chateado com alguém. Às vezes você está amargurado. Por experiência própria, meu irmão. Isso corta a nossa conexão com o Senhor. Comece a pensar aí as áreas da tua vida que o Senhor ele precisa ser o centro. É na sua casa, é na sua família, é no relacionamento que você tem com alguma pessoa, é na tua empresa, onde você trabalha, é com teu filho. É aonde que o Senhor precisa ser centralizado. Pensou? Pega esse papelzinho seu aqui, ó. Quem não recebeu, levanta a mão. O pessoal do Posso Ajudar vai entregar aí, por favor, dos servos. Caneta todo mundo tem? Primeira coisa que você vai escrever, as áreas da tua vida que o Senhor precisa ser centralizado. Mas você deixa espaço, hein? Que tem outra coisa que você vai escrever. Escreve aí que o Senhor trouxe à sua memória. As áreas da sua vida que Deus precisa ser centralizado. Seja sincero nesse papelzinho aí, gente. Ah, Deus tem que entrar no meu casamento. Bora, coloca o casamento aí. É na minha família. Ah, ele tem que entrar no meu temperamento, que eu sou difícil demais. Põe aí. Amém? Escreveu? Segunda coisa agora que você vai escrever. Para você conseguir centralizar Deus nessas áreas, você vai precisar abrir mão de algumas coisas. Você vai precisar liberar espaço para o Senhor entrar. Seja uma amargura, seja um perdão. Então você vai escrever aí. O que é que você precisa liberar? Ou quem é que você precisa liberar? Porque Deus ele não vai dividir espaço com ninguém. Ou ele tá ou ele tá.
Às vezes, meu irmão, o motivo que você precisa liberar está do seu lado aí. Se você quiser já liberar de uma vez, pode. Se não tiver, não tem problema. Você pode orar agora. Senhor, eu libero fulano de tal em nome de Jesus. Ele não me deve mais nada. Vamos fazer isso, né? Só para garantir. Todo mundo já escreveu? Amém? Então fica de pé aí no seu lugar, com o seu papelzinho na mão, por favor. Vamos fazer melhor? Vem pra cá. Me ajuda aqui, Oscar. Pôs isso aqui pro canto. Vem aqui pra frente, meu irmão. Sai do teu lugar. Sai do teu lugar, vamos lá. Com o seu papelzinho aí na mão. Com o seu papelzinho aí na mão, você vai começar a orar aí agora. Liberando o que você precisa liberar para que o Senhor seja novamente o centro de toda a tua vida. Seja uma pessoa que está do teu lado, já vira para a pessoa, estou te liberando por causa disso, disso e disso. Você não tem mais nenhuma dívida comigo. O Senhor é o centro da minha vida. Você pode começar a fazer isso? Senhor Jesus, nós escrevemos aqui áreas das nossas vidas que nós precisamos que o Senhor entre. Porque por algum motivo, Senhor, seja por mágoa, seja por falta de perdão, seja por frustrações, por desânimo, por algum desses motivos ou outros que eu não citei, nós deixamos de centralizar o Senhor. Por isso, nessa manhã, nós escrevemos nesse papel e nós estamos aqui diante do teu altar, Pai. Não como um ato físico qualquer, mas como um ato completamente espiritual, dando um passo em direção ao Senhor, declarando que o Senhor é o centro das nossas vidas. E nos liberando agora em nome de Jesus, de tudo isso que tem prendido as áreas das nossas vidas, de tudo isso que tem feito com que nós venhamos retroceder e não centralizar o Senhor. Por isso agora, Senhor, nós declaramos essas áreas liberadas em nome de Jesus. Comece a se liberar, meu irmão. É perdão que você precisa liberar. Comece a falar o nome das pessoas que você está perdoando agora pela manhã. Comece a falar aí a situação que você está liberando. Às vezes é uma entrega que você precisa fazer. Às vezes você precisa colocar alguém diante do altar do Senhor e falar assim: Senhor, toma que é teu. Toma que é teu, Senhor Jesus. Eu estou te entregando a plenitude disso daqui. O Senhor é o centro da minha vida. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Seja o centro de tudo nas nossas vidas. Seja o centro de tudo nas nossas vidas, Senhor. Nós liberamos o caminho para o Senhor passar. Nós liberamos a nossa vida. Pai, no nosso coração, a partir de hoje, existe um único trono. E ele é completamente destinado ao Senhor. No nosso coração, a partir de agora, existe um trono só. E não vai mais ocupar esse trono a mágoa. Não vai mais ocupar esse trono a falta de perdão. Não vai mais ocupar esse trono a tristeza. Não vai mais ocupar esse trono pessoas que nos magoaram, pessoas que nos feriram. Não vai mais ocupar esse trono, Senhor Jesus, porque Ele é teu. A primazia é tua. A honra é tua. A glória é tua. O poder é completamente seu, Jesus. Nós declaramos nessa manhã que o nosso coração existe um lugar só. E esse lugar é só seu, Pai. Não vai mais ser dividido por nada. Não vai ser mais dividido pelas preocupações, pelos medos, pelo desânimo, por coisas que aconteceram anteriormente. É somente teu, Pai. É somente teu, Pai. Você pode declarar isso, porque teu é o reino, o poder e tua é a glória. Vamos lá, com força, igreja. Declare que o coração, que o seu coração é dele. É o reino teu, o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino teu,
é o reino teu, o poder e tua é a glória para sempre. De olhos ainda fechados, com a mão no teu coração, você vai repetir comigo: Senhor Jesus, nessa manhã eu estou te entregando o meu coração. Nessa manhã eu estou te entregando todas as áreas da minha vida. Nessa manhã eu declaro de forma permanente que existe somente um trono no meu coração e só o Senhor se assenta nele. Nessa manhã eu me comprometo a estar contigo todos os dias, melhorando o nosso relacionamento, me moldando aos padrões de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.